Maravilha, minha gente. Beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos seguir? Vamos firmes, vamos fortes, vamos felizes. Para onde, Marco? Estudar. Estudar o que agora? Logaritmo. Beleza? Antes de qualquer coisa, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você esteja assistindo essa aula, independente do meio que você esteja, celular, tablet, computador, não importa. O que importa é que você está tentando melhorar a sua vida, está buscando essa melhora através do concurso público, que é um excelente caminho. E a gente está aqui para tentar colocar uma gota para que você consiga esse resultado. Fazer uma contribuição que possa ser efetiva em sua vida. Beleza, galera? Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar um tema e, e aí a gente não pode dizer que não é verdade, porque é verdade. Muita gente não gosta de logaritmos, né? Já conversei com vários amigos meus, vários professores de matemática, sobre o porquê disso, né? Na verdade, essa dificuldade, ela vem muito do momento em que se aprende logaritmo, né? Normalmente a gente estuda logaritmos lá no final do primeiro ano do ensino médio e talvez nem seja a melhor época. Primeiro porque é final do ano, e talvez porque o aluno chegou ali no primeiro ano do ensino médio e ainda está com uma certa, não tem uma certa maturidade para poder acompanhar. Porque é um assunto que exige muita atenção. Ele tem muitas aplicações. Quando você começa a ver logaritmos, você começa a entender algumas coisas de cálculos de química e por aí vai. Então acaba gerando no aluno assim, poxa, eu estou no final do ano, eu já estou passado. Ou então, eu estou no final do ano, mas dificilmente isso aqui vai aparecer na prova final ou na recuperação. Então ele acaba não estudando, ele não se dedica a logaritmos. Essa é uma grande verdade. E aí ele só volta a estudar logaritmos lá no final do ano. No final do ano não, lá no terceiro ano. E lá no terceiro ano, o que é que está acontecendo com ele? Ele tem muitos outros assuntos para estudar. Então acaba que ele não se dedica a logaritmos, e aí quando ele vai fazer um concurso público, tá lá o assunto esperando ele. Beleza? E aqui então a gente vai mostrar como é que a gente vai trabalhar logaritmos. Eu digo a você que essa aula, ela talvez seja um pouquinho mais extensa do que as outras, tá? Por quê? Porque logaritmos exige bastante atenção. Mas a gente vai trabalhar aqui principalmente, gente, com a produção de exercícios. A gente vai mostrar a teoria, vai mostrar o porquê da existência dos logaritmos, por que é que ele aparece para a gente, e aí a gente começa a nossa aula, segue o nosso caminho, beleza? Então a gente vai começar tranquilamente, vai apresentar a definição, vai mostrar como é que as coisas aparecem, e aí a gente vai avançando no assunto. Vamos nessa? Vem comigo aqui. Fui. Então, galera, ó, desaparecendo. O que é que a gente tem aqui agora? Tá aparecendo aí para você o slide. E aqui a gente começa, né? A gente vai falar o nome da função logarítmica, mas a gente está estudando tudo de logaritmo, tá certo? Então, porque normalmente quando aparece no edital, não aparece logaritmos, aparece função logarítmica. Então, vamos aqui dar uma olhada. Então, eu quero que você, em primeiro lugar, observe duas situações, tá? Duas situações. A situação um é quando você tem uma equação desse tipo aqui, ó. Por exemplo, você tem 2x igual a 16. Pronto. Quando a gente vai resolver uma equação desse tipo, a gente diz o seguinte, ó, isso aqui é uma equação exponencial. Só que ela é uma equação exponencial em que você tem, de um lado, uma potência em que a incógnita é que está no expoente, por isso que ela é uma equação exponencial, em que a base é 2. Do outro lado, você tem uma igualdade, e essa igualdade é 16. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o que é que você pode fazer? Você pode chegar aqui agora e fatorar essa base 16. Então você vai encontrar 2 elevado a x igual a 16 é quanto? 2 elevado à quarta potência. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer aqui? Ó? 2 elevado a x é igual a 2 à quarta. Bases iguais. O que é que a gente pode fazer tranquilamente? Igualar os expoentes. Beleza. Então, você está diante aqui de uma equação exponencial em que eu consegui colocar
e igualar bases, potências de mesma base. Potências de mesma base. Então a gente pode dizer aqui que x é igual a 4. Beleza? Pronto. Então nessa situação aqui, é uma equação exponencial do primeiro tipo. A gente chama isso aqui de primeiro modelo, de primeiro tipo, tá certo? Agora, vamos perceber aqui uma outra situação. É essa situação aqui que a gente precisa entender. Situação 2. Vamos imaginar que você tem aqui, ó, 2 elevado a x igual a 7. Pronto. Aí é que você começa a ter um problema. Por quê, Marco? Porque a sua base aqui, ó, da potência é 2 e a outra base aqui é 7. E não tem, como é que eu vou transformar essa base 7 em uma potência de base 2? Isso aqui, ó, não dá para transformar em uma potência de base 2. Beleza? Então, ó, deixa eu escrever isso aqui. Não tem como. Não tem como transformar em uma potência de base 2. Beleza? Então, nesse momento, a gente fica com um problema. Por quê? Porque nesse caso, eu vou sair como dessa situação? Como é que eu vou sair para calcular esse x? Aí é que começa a entrar a ideia de logaritmo. Veja bem, nas duas situações, tanto 1 quanto 2, o seu objetivo é calcular x. Tudo bem? Então, como é que eu vou calcular esse x se eu não consigo transformar a base 7 em base 2 ou a base 2 em base 7? Aí é que a gente começa a recorrer aos logaritmos. E aí, daqui a pouco eu vou voltar nesse exemplo e a gente vai aqui, ó, falar agora sobre os logaritmos. Beleza? Então, a gente vai apresentar a definição e vai mostrar por que o logaritmo tem necessidade de ser utilizado na resolução de algumas equações exponenciais, por exemplo. São vários tipos de situações em que o logaritmo aparece. Uma delas é a resolução de algumas equações exponenciais. Sendo b um número real positivo, ó, r asterisco positivo, ele está dizendo aqui, ó, que esse b é um número maior do que zero, é um número real maior do que zero. E a pertence a r mais asterisco, tirando o número 1. Aqui ele está dizendo que a é um número maior do que zero, só que esse a tem que ser um número diferente de 1. Então a gente pode escrever assim, ó, que esse número a aqui, ele é um número maior do que zero, mas ele precisa ser um número diferente de 1. Denominamos de logaritmo de b. Quero que você preste atenção na leitura, ó, logaritmo de b. Na base A. Espera aí, Marco. Na base A, isso. Então, o logaritmo é de um número. O logaritmo é do número b. O logaritmo é do número b na base A. Então, por exemplo, logaritmo do número 9 na base 4. É assim que a gente apresenta. Logaritmo do número raiz de 3 na base 5. Logaritmo do número 2 na base 10. Então, o logaritmo é de um número em uma certa o quê? Base. Tá certo? Vou apagar isso aqui porque isso vai aparecer muito para a gente. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui a leitura. Vamos daqui de cor para dar destaque. Ó. Denomina-se logaritmo de b na base A o número real x. Número real x, ao qual se deve elevar a base A para se determinar b. Poxa, Marco, isso é complexo. Como assim que é isso daí? Explique isso aí melhor para a gente. Daqui a pouco eu vou falar alguns nomes aqui para a gente. Então, ó, por exemplo, se eu tiver o log de 2 na base 5,
eu posso chamar isso de um número x. Então, preste atenção para entender. Lembre que o logaritmo é de um número, do número 2 na base 5. Aí ele está dizendo assim para você, ó, esse número x é o qual se deve elevar a base, ó, olha só, ao qual se deve elevar a base A. Então, eu tenho que pegar essa base e elevar ela a x, ó, 5 elevado a x, para se determinar o valor de b. Quem é b? É o número do logaritmo. Logaritmo de 2. Então, ó, é assim. 5 elevado a x vai ficar igual a 2. Some o logaritmo. Por quê? Porque x é o número ao qual se deve elevar a base 5 para encontrar o número 2. Dá um outro exemplo aí para a gente, Marco. Vamos lá. Logaritmo de 100 na base 10. Vamos chamar isso aqui de quê? De x. Como é que vai ficar isso aqui? Vamos embora? Esse número 10, que número 10 é esse? Esse número 10 é a base. É a base a qual se deve elevar o número x para encontrar o número. Qual é o número do logaritmo? 100. Só que olhe só a diferença dessas duas equações exponenciais de verde. 5 elevado a x igual a 2 não tem como a base 5 virar a potência de 2, nem vice-versa. Mas aqui 10 elevado a x igual a 100 tem. Então eu posso fazer o que aqui agora? Ó? 10 elevado a x. Quanto é que é 100? É 10 ao quadrado. Então, ó, nesse caso, x, a gente está com bases iguais. Pode igualar os expoentes. X é igual a 2. Espera aí, Marco. Então tem hora que não vai ter solução. Ou a solução, na verdade, é calcular o log, que a gente vai aprender. Ou vai aparecer uma equação exponencial do primeiro modelo. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Na verdade, quando eu estou diante de uma equação exponencial, eu não consigo colocar as potências na mesma base, eu vou recorrer ao logaritmo e a gente vai ver como é que isso aparece. Agora, pode ser que na hora que você esteja resolvendo o logaritmo, apareça uma equação exponencial em que você consegue colocar todo mundo na mesma base. E aí vai ficar bem mais fácil para a gente. Mas nem se preocupe com esses exemplos que eu estou colocando aqui, que eu vou colocar outros para vocês. Certo? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Vem comigo aqui. Então, galera, só para a gente continuar aqui essa parte, a gente precisa estar atento, tá? Deixa eu fazer uma separação aqui. A gente precisa estar atento a algumas expressões, alguns termos que vão ser importantes para a gente. Aqui está a notação, ó, logaritmo de b na base A é igual a x. Então, b é o logaritmando, que é esse b aqui, ó, que tem que ser um número maior do que zero. O número A é a base, que é um número real maior do que zero e diferente de 1. E x é o logaritmo, tá certo? Então, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui. Vou trazê-lo para cá. Ó, deixa eu puxar ele aqui com uma outra cor. O que foi que nós encontramos? Nós encontramos que o logaritmo de 100 na base 10 foi x. E esse x foi igual a quanto? A 2. Então, o que é que está acontecendo aqui? Esse número 100 aqui, ó, é o logaritmo de 100. Esse cara é o logaritmando. Beleza? Logaritmando. Esse 10 aqui é a base. E o número 2, ele é o logaritmo de 100 na base 10. Ele é o logaritmo. Então, galera, aqui a gente está trazendo essas notações para vocês, essas linguagens para que você entenda como é que a gente vai operar. Agora, isso daqui que eu fiz, log de 2 na base 5 igual a x, log de 100 na base 10 igual a x,
Isso está aparecendo aqui agora para você, ó. E é a definição. O logaritmo de b na base a é igual a x é equivalente a dizer que o número b é a mesma coisa que a elevado a x. E olhe que essa é a definição que com ela você consegue resolver muitas e muitas questões. Então, por exemplo, quando a gente tem o logaritmo de 9 na base 5 e chama isso daqui de um número m, o que é que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que isso aqui equivale a dizer que essa base 5 aqui elevado a m, ó, 5 elevado a quem? A m, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 9. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. O logaritmo de 7 na base 10 vai ser igual ao número p. Ó. E isso será o que, por favor? Equivalente a dizer o quê? Que esse 10 elevado aqui a p, ó, a base elevado ao número, vai resultar no logaritmando. E quem é o logaritmando aqui? 7. Repare que quando você faz a operação 10 elevado a p igual a 7, o logaritmo some. Agora, vale a pena também entender que é possível que você tenha uma situação contrária. Como assim contrária, Marco? Que você tenha isso daqui, ó, 2 elevado a x igual a 10. Como é que a gente sai dessa situação? A gente sai dessa situação dizendo o seguinte: olha, presta atenção. Sua equação exponencial é uma equação em que eu não consigo transformar a base 10 em base 2 e vice-versa. Então, eu quero que você lembre o seguinte: a base da exponencial, quando você tiver só a igualdade 2 elevado a x igual a 10, como está aqui, ó, b igual a elevado a x, quando você tem esse tipo de coisa aqui, 2 elevado a x igual a 10, direto, a base do logaritmo, a base da exponencial será a base do logaritmo. Anote isso, a base da exponencial será a base do logaritmo. E esse 10 será o logaritmando. Então você já pode escrever assim, ó, log. Log de quem? De 10. Na base o quê? 2. Mas Marco, por que a base 2? Porque é a base 2 que está com quem? Com o expoente, ó, a variável, a incógnita. Isso vai ser igual a x. Dá um outro exemplo aí, Marco. Vambora. Vamos lá, ó. 3 elevado a x é igual a 14. Como é que vai funcionar? Quem é que está com a incógnita no expoente? Qual é a base? 3. Essa base 3 vai ser a base do logaritmo. Quem será o logaritmando? O 14. Então, ó, o logaritmo de 14 na base 3 será igual a quem? A x. A gente vai fazer outros exemplos. Beleza, gente? Mas tem algo aqui que eu tinha deixado para vocês, ó. Vamos recordar aqui. Tinha deixado aqui, ó. Lembra da situação? 2 elevado a x igual a 7. Qual é a base que está com a incógnita x? 2. Então, esse 7 é o logaritmando. Então, eu vou poder escrever o que agora, ó? Que o logaritmo de quem? De 7 na base 2 será igual a quem, gente? A x. E aí está resolvido. Mas como é que está resolvido? Se isso aparecer para mim, aí é bem possível que a questão lhe dê esse logaritmo de 7 na base 2. Mas a gente vai aprender a resolver a questão aqui. Beleza, galera? Então, estão aqui alguns exemplos, algumas ideias. Vamos prosseguir. E aqui eu apresento algumas situações para vocês, tá? E aí a gente vai conversando, vamos conversando junto, ó. Logaritmo de 25 na base 5 é igual a 2. Por quê? Porque se eu pegar, ó, essa base aqui, qual é a base? 5, e elevar o expoente o quê, gente? 2. Isso vai virar o quê? 5 ao quadrado igual a 25. Olha o outro exemplo aqui do lado, ó. Log de 16 na base 4, ó,
é igual a 4. Por que que é igual a 4? Log de 16 na base 2 é igual a 4. Então, ó, a base do logaritmo, que é 2, elevado a quanto, por favor? A quarta potência vai dar quanto? 16. Venha para cá. Logaritmo de 1 sobre 27 na base 3 é igual a menos 3. Por quê? Qual é a base do logaritmo? 3. Elevado a quanto? A menos 3. 3 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 27. Só a título de observação, ó. 3 elevado a menos 3, expoente negativo. A gente inverte a base e troca o sinal do expoente. E 3 a terceira é igual a 27. Tudo bem? Vamos lá. Próximo exemplo. Log de 6 na base 6 é igual a 1. Qual é a base do logaritmo? 6 e está igualado a quanto? O logaritmo 1. Então, 6 elevado a 1 é igual a 6. A mesma coisa aqui, ó. Log de 1 na base 9 é igual a 0. Por quê? A base do logaritmo é 9. Então, ó, 9 elevado a 0 é igual a 1. Log da raiz quadrada de 7 na base 7 é igual a meio. Por quê? Porque 7 elevado a meio é igual a raiz de 7. Expoente fracionário. Beleza, gente? Então, aqui estão alguns exemplos práticos. Vamos aqui dar uma olhada um pouco mais, ó. Marco, faz agora alguns exemplos um pouco diferentes. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O log de 64 na base 2. Como é que eu calculo o log de 64 na base 2? Ó, se você não souber nenhuma propriedade, você vai pegar esse log de 64 na base 2 e vai chamar de x. Tá claro? Log de 64 na base 2 você vai chamar de x. E aí você vai lembrar que essa base do logaritmo vai ser elevada a quem, por favor? Ao número x. Então você vai chegar aqui agora e vai fazer, ó, 2 elevado a x. 2 elevado a x. Vou melhorar aqui. 2 elevado a x é igual a 64. Ah, Marco, e agora o que é que eu faço com esse 64? Agora tem que pegar o 64 e fatorar. 64, vamos colocar aqui, ó, rapidamente, só para a gente dar uma ideia. Para a gente lembrar. Se não souber de qual, vai ter que abrir a fatoração, tá? 64 por 2 vai dar 32. Por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a quanto? A sexta potência. Então, você vai ter aqui agora, ó, que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a sexta. Bases iguais, a gente pode igualar os expoentes. Então, x vai ser igual a quanto? A 6. Percebeu? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá dar mais uma olhada aqui, ó. Vamos reparar aqui, letra B. Vamos colocar aqui, ó, log de 5 na base 125. Tudo bem? O que a gente vai fazer? Vamos chamar isso aqui de x, eu vou mudar a letra. Vamos chamar isso aqui de y. Tudo bem? Como é que a gente resolve isso aqui agora? Vem aqui agora e faz, ó. A base do logaritmo vai ser elevado a esse número y. Então, 125 elevado aqui em a y é igual a 5. Mas, Marco, 125 e 5 são potências de mesma base? Resposta: sim. Se você chegar aqui agora no canto, ó, pegar 125 e fatorar, 125 por 5 vai dar 25. 25 por 5 vai dar 5. E 5 por 5 vai dar 1. Então, isso daqui vai dar 5 elevado à terceira potência. Então, a gente vai ter agora, ó, que 5 elevado à terceira elevado a quem? A y é igual a 5. E agora, ó,
Que propriedade é essa? Potência de potência, ó, 5 elevado à terceira elevado a y. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. 3 vezes y vai dar 3y igual a 5. Só que esse 5 aqui sozinho, gente, está igualado a quanto? A 1. Então, a gente vai encontrar que 3y é igual a 1. Então, y é igual a quanto? A 1/3. Ó, você calculou o logaritmo. Mas, Marco, por que essa resposta está saindo assim os resultados? Porque, na verdade, ó, 64 e 2, 64 é potência de 2. 125 é potência de 5. Tá? O problema é quando você não consegue transformar, que aí você vai ter que deixar indicado. Tá? Vamos para mais um exemplo. Tá? Letra B, letra C. Tá? Eu vou fazer um exemplo parecido com uma situação que a gente viu. Por exemplo, ó, o logaritmo de 1 do número 1 na base 7. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos chamar isso aqui de um número k. Tudo bem? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Qual é a base do logaritmo? A base do logaritmo é 7. Então, 7 elevado a quanto? A k. 7 elevado a k vai ser igual a 1. E repare que o logaritmo desaparece. Só que você tem que ter atenção que esse número 1 aqui, né? Esse número 1, a sua base aqui na equação é 7. Então, esse número 1, eu posso transformá-lo como uma base 7 elevado a 0. Então, na hora que eu vou aqui continuar o cálculo, a gente vai dizer que 7 elevado a k é igual a 7 elevado a 0. Então, nesse caso, k é igual a 0. Já que as bases são iguais, a gente pode igualar os expoentes. Deixa eu melhorar esse k aqui. Então, galera, é essa a ideia inicial que a gente precisa ter para começar a entender os logaritmos, tá certo? É isso aí que a gente precisa começar a caminhar. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou fechar esse bloco e já já eu volto para que a gente comece a entender algumas características, algumas propriedades dos logaritmos, beleza? Já já eu estou de volta. Valeu, galera!